necessidade, gente, de nós lermos com muito cuidado que o Capital, ele coloca novos elementos, novas determinações nessa condição histórico-estrutural da produção capitalista, que é marcado pelo estranhamento, mas o fetichismo da mercadoria, ele altera as cores da processualidade, do metabolismo social. E tem um livro que eu poderia estar indicando, que eu achei muito interessante, porque ele pega a teoria do fetichismo, ou teoria da fetichização, porque ele fala em fetichização, que tem uma dimensão mais de processualidade, que é o do John Holloway, Como Mudar o Mundo, né? Sem tomar o poder, os capítulos que ele discute a teoria da fetichização são muito instigantes, porque lidam com a questão do sujeito, certo? E o que está sendo colocado aqui, o campo de disputa é o sujeito, é a subjetivação, dessubjetivação. Esse é o campo de luta da educação, da formação, do metabolismo social. Ele está perpassando a todo momento. E é uma dimensão complexa. Agora, falta uma teoria mais clara para a gente situar onde é que estão as coisas. A questão da religião, eu nem discuto, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, certo? Nós não podemos tirar a muleta das pessoas sem dar condições para elas caminharem sobre as próprias pernas. Gente, cuidado. Certo? A gente tem que ter muito cuidado, porque nós temos, se o Marx falava ópio do povo, tal, mas se vocês forem ver, é o espírito de um mundo sem espírito. Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente está no mundo, nós estamos na barbárie social, não se esqueçam. Certo? Então o importante é manter uma integridade moral, mesmo que aquilo não seja a plena condição de uma percepção racional, tal, certo? Hoje, se nós encontrarmos pessoas capazes de uma moralidade, já é um grande avanço civilizatório. Porque o mundo está um mundo da manipulação, da instrumentalização, um está dando rasteira no outro, e isso inclusive dentro da esquerda. Estão pensando que a esquerda está fora desse mundo? Que nós estamos fora desse mundo? O capital não existe nada exterior, esse metabolismo social. Ele nos dilacera e nos perpassa. Isso é uma dimensão importante para aqueles que se acham revolucionários, que na verdade são grandes missionários de um evangelismo da manipulação, sem o saber. A questão do Bessa, eu concordo plenamente, Bessa, mas a questão é o seguinte: isso é uma construção. Eu concordo plenamente contigo, mas as nossas misérias são muitas. Uma é dessa, que a gente ainda está tentando articular o diálogo com esse campo do direito, certo? Que nós temos que entrar de cara para combater, porque você tem um juridicismo na sociedade hoje mais do que nunca. Tudo hoje está sendo regulado pela relação jurídica, né? Até relação de casal tem que ter um advogado do lado, porque, certo? É a questão da lei, certo? Isso daí, gente, é a dimensão daquilo, né? Que o Weber falava, racionalização, né, do mundo, né? O Habermas, mundo sistêmico, certo? Pô, mas o Mesalho, o Marx, né, é o capital, certo? Porque está aí se instrumentalizando relações que são relações de vida. Mas isso é o capital, não é muita novidade. Agora a gente tem que estar, né, você está de parabéns, não está vindo acompanhando, né? Quem sabe o Seminário do Trabalho um dia faça Seminário do Trabalho, Educação e Direito, para aproximar um pouco a educação também do diálogo com os companheiros, né? Que aliás, eu tenho orientado muita gente aqui da faculdade, né, que vem buscar um diálogo e tal, né? O pessoal do direito, certo? Agora, é uma formação positivista danada, entendeu? Para fazer essas pessoas virar a cabeça é uma coisa muito difícil, certo? Porque eles acham que o mundo está errado devido à lei, e não a lei está errada devido ao mundo, entendeu? Quer dizer, existe uma inversão. Agora, esse pessoal aí é o pessoal também que está passando por um processo de precarização. Você tem na categoria de advogados uma precarização intensa, e outra coisa, uma crise ética no sentido do pior tipo, né? Que estão se vendendo aí a coisas, né, não dá nem para comentar, certo? Mas isso aí é parte do metabolismo social. Então eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, peço desculpas pelo tempo, né, que a gente também está lutando contra o tempo, né? Mas aqui é mais para suscitar interesse, e vocês têm que pesquisarem também, né? Vocês não podem também cair na mentalidade escolar de que a gente vai dar tudo para vocês, né? Aí, o que a gente pode dar são os pontos de partida, o start, né, Sérgio? Porque aí cabe a cada um de vocês, os grupos de pesquisa, né, estarem indo adiante e se integrando e participando e organizando eventos nas suas localidades, né? Microeventos, e se ligando à rede, né?
Eu esqueci, Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Giovanni. Claudinei. O que me chama Claudinei, minha mãe, quando ela fala assim, José Claudinei Lombardi é aqui, ela de arrepiar. Exatamente. Bessa, vou começar fazendo uma brincadeira com você. Na discussão sobre o direito, eu prefiro ser esquerdo. É lógico que todo o curso de direito está sofrendo um processo de mercadorização, mas não é só o direito. Todos os cursos estão sofrendo um processo de mercadorização, certo? Da escola à universidade. E não podemos esquecer que, sob a batuta do que se tem chamado neoliberalismo, a educação foi transformada em serviço. Um serviço a ser regulado pelo comércio internacional. É uma relação, portanto, de serviço, que de direito do trabalhador, que direito do cidadão, ela passa a ser considerada como um serviço a ser mercadorizado. E, portanto, hoje o que nós estamos tendo no Brasil, seguramente nas demais partes do mundo, é um processo de internacionalização da atividade educativa, em que as instituições educativas têm sido adquiridas acionariamente pelo grande capital internacional que também se desdobra e se dedica à educação, com um único objetivo, que eu não preciso falar para vocês. Vocês sabem decore e salteado que o capital só tem um grande objetivo, que é a lucratividade. E é exatamente nisto que se coloca a discussão e que se mantém. Eu não vou entrar nessa discussão colocada pelo Alcides e Vanessa, que é a discussão conceitual. Eu tenho, há muitos anos, trabalhado, ofertado um seminário na pós-graduação da Unicamp, basicamente no doutorado na Faculdade de Educação, de leitura da obra de Marx e Engels, tentando fazer uma leitura que perspasse pelo conjunto da obra, indo das primeiras até as obras do chamado velho Engels. Né? Eu não vou estar entrando, porque acho que o Giovanni, de certa forma, equacionou a discussão, ele trafegou bem por ela, e acho que ficar reforçando discussão conceitual fora da discussão ou da obra, da produção da obra, que vai da discussão da alienação enquanto questão religiosa, porque era o diálogo que o jovem Marx estava fazendo com a esquerda hegeliana, em que a questão religiosa era uma questão fundamental e que foi introduzida na esquerda hegeliana pela publicação de uma obra fenomenal do Feuerbach, que é a Essência do Cristianismo. Sem colocar essas questões, a gente não vai estar avançando nessas discussões sobre estranhamento, alienação, sobre a terminologia alemã que é usada para um e para outra, que em alguns momentos se utiliza em alemão de um termo mais próximo de coisificação, de estranhamento, de alienação, mas são questões conceituais que fogem do escopo da discussão. O que eu acho que é espetacular, né, e que foi objeto da minha provocação quando eu falava, e que foi retomado pelo Giovanni, inclusive agora, é que acho que a grande questão que se coloca para nós nessa discussão sobre a alienação é a questão da fetichização, efetivamente. Né? Nós vivemos em uma sociedade em que o processo de alienação, ele, em grande medida, se confunde com o processo de fetichização. E o processo de fetichização é o processo de fetichização da mercadoria, em que se perde de perspectiva que as mercadorias são produzidas pelo trabalho do homem,
num processo produtivo em que se objetiva fazer funcionar o trabalho do homem para explorá-lo, para explorar a sua mais-valia. Hoje nós vamos no supermercado e quando vamos no supermercado parece que as mercadorias elas baixaram voando, né, nas gôndolas dos supermercados e elas como que saem voando da gôndola para os nossos carrinhos de compra. E não se pergunta de onde e em que condições aquelas mercadorias foram produzidas. É como que se a caixinha de leite não pressupusesse a criação da vaca, o trabalho dos criadores da vaca, porque a caixinha está ali, ela é um dado pronto e fetichizado com o qual nos defrontamos. É como se quando pegássemos o frango viesse diretamente da natureza, se ensacasse e se colocasse na gôndola do supermercado. Não tem esta condição em que o mundo que nós vivemos possibilita um desvelamento das coisas e de tudo que existe. Então, essa é a grande montagem ideológica que ela nos fez fetichizarmos todas as coisas e todas as relações, né? Já dizia Giovanni, inclusive as nossas relações afetivas, né? Acho que se a gente pensa por aí, e aí eu retomaria a questão da educação, em que a educação sofre o mesmo processo de fetichização. Quando o trabalhador, ou quando nossos filhos têm que engolir um processo educativo, e ele aparece como condição sine qua non para o seu processo educacional, sem pressupor que este processo ele é concomitantemente um processo pelo qual se aprende a ver o mundo a partir de óculos determinados. Nós vemos sempre o mundo a partir de óculos determinados, né? Nós não vamos estar avançando muita coisa, né? Quando publicamos a Marxismo e Educação, eu tentei retomar uma discussão que eu acho fenomenal do Mesaros, né? E para eu estar pegando Mesaros em não sendo lucachiano, é porque efetivamente considero a elaboração dele extremamente elaborada, extremamente grande teoricamente, né? E quando ele coloca, olha, quer se pensar uma educação hoje, nós temos que estar pensando uma educação que vai além do capital, com todas as implicações que isso tem. Então, minha provocação final para vocês é essa daí. Nós temos que estar pensando no nosso polo, que não é o polo do capital, numa educação que signifique também a liquidação do capital, uma educação que vá para além de uma sociedade do capital. E aí eu não penso a curtíssimo prazo, né? Eu trabalho com história, e na história a gente aprende que a história é o processo de transformação da sociedade humana, ele é o processo de transformação do homem e é o processo de transformação do homem na sociedade. Para mim, né, nós estamos vivendo plenamente uma transição, em que o velho está em processo de desagregação, mas o novo ele está em processo também de engendramento. Nós estamos mais ou menos naquela situação em que os portugueses, espanhóis, italianos, quando se colocavam nas naus, lá em século XIV e XV, e se aventuravam no mar, né? Alguém acha que ele tinha ideia que eles estavam vivenciando um processo de constituição do modo capitalista de produção? Ele passava pela cabeça, eles estavam numa cruzada, né, pela religião e pela coroa. E estavam expandindo o mercado. Acho que nós estamos numa condição semelhante, estamos num processo de transição, né, em que o novo não está ainda plenamente constituído, mas ele já está plenamente posto. E o que desvela que o novo está posto é que o modo capitalista de produção que nos chega, ele não é aquele modo capitalista de produção
característico do século XIX. Se a gente fala hoje em propriedade privada, o que é essa propriedade privada? Se a gente fala no confronto burguesia e proletariado, o que é essa burguesia? O que é esse proletariado hoje? Se a gente fala em liberdade, quando para onde a gente vai as câmeras estão nos vigiando, o que implica a defesa dessa liberdade de mercado nestas condições e num mundo monopolizado? Que foi a grande fala e a grande contribuição que, desde o México, o Adam nos trouxe. Acho que é por aí que a gente vai trabalhando essas questões. Muito bem, muito obrigado a vocês e até mais. Jorge. Bom, vou fazer uma alusão às três questões. Em relação à discussão do Alcides, acho que o Giovanni e o Zezo colocaram um ponto de vista da qual eu sou concordante. E eu tenho muito receio da gente ficar prisioneiro do chamado campo semântico e ficar discutindo conceitos dissociados da prática social. Claro que isso é meio estranho nesse momento. Eu me lembro de um outro seminário que eu participei e durante um bom tempo da minha vida eu trabalhei em fábrica e de repente a gente chega ao delírio de ter que mostrar que o trabalho existe, que o trabalho é uma categoria central. Eu acho isso de uma irracionalidade assim, fora de série. Em relação ao nosso companheiro do direito, já trabalhei com sociologia jurídica na Universidade de Maringá e no reduto do mercantilismo, que é o MIP. Eu brincaria com você também dizendo que sem advogado não há justiça, mas não há justiça enquanto existir a propriedade privada sobre a riqueza socialmente produzida. Eu não me lembro agora, mas tem uma pessoa bastante interessante que eu conheci num encontro, num curso sobre Marx e Engels, promovido pela Boitempo lá na PUC. Eu não me lembro o nome, infelizmente, da pessoa, mas ele trabalha na área jurídica, na área do direito, numa perspectiva marxista. E acho que seria interessante você tomar contato com a obra dele. Ele já tem várias publicações. É o Márcio... Não, é uma outra pessoa. Entra lá no site da programação que acho que você encontra. Em relação à Vanessa, por paradoxal que seja, eu sou bastante contraditório, não faço nenhuma menção, às vezes, a ser coerente. Tenho várias incoerências na minha vida, embora eu tenha falado da alienação religiosa, eu mesmo tenho uma religião, eu sou corintiano. Como eu costumo dizer, se Deus é fiel, a fiel é divina. E essa questão da juventude me parece extremamente interessante. No sentido desses dados e de uma necessidade de tratamento deles de uma perspectiva crítica. O que eu observo, e observo por algumas pesquisas que a gente faz lá em Sorocaba, é a transformação do jovem em protagonista. E dentro dessa perspectiva, algo que está nesse processo de despolitização, no certo sentido, mas também de politização, no sentido dessa lógica dominante, é a chamada resiliência. Isto é, o jovem aprendendo a partir das suas privações,
dos seus limites existenciais, da sua desesperança, aprendendo a perspectiva de resolver e internalizar valores que vão o tornando cada vez mais individualizado, cada vez mais particularizado. Um pouco aquela imagem que o Marx faz sobre o barão, né? O cara atolando no pântano e puxando seus próprios cabelos. É isso, essa prática escolar a qual o jovem hoje está sendo submetido nas várias dimensões da sociedade. Para encerrar, já que foi feita uma menção ao Mesaros, por coincidência eu tenho uma citação aqui que iniciaria meu texto, e quando a Vanessa pergunta onde estaria a crítica, né? E a contra-ofensiva contra essa internalização de valores, eu me reporto ao Mesaros, exatamente nessa obra que o Zézo cita, da Educação para Além do Capital, onde ele diz o seguinte: Marx enfatizou o fato de que, se estivermos à procura do ponto arquimediano, a partir do qual as contradições mistificadoras da nova ordem social podem ser tornadas tanto inteligíveis como superáveis, encontramos na raiz de todas as variedades de alienação a historicamente revelada alienação do trabalho, um processo de autoalienação escravizante. E ele acrescenta que, na concepção marxista, a efetiva transcendência da autoalienação do trabalho seja caracterizada como uma tarefa inevitavelmente educacional. E aí considero que este é o nosso desafio. Se o educador precisa ser educado, nos educamos a partir de que ponto de vista? Considero que nos educamos a partir do ponto de vista da nossa raiz, que é a classe trabalhadora. Obrigado pela atenção e até breve. Obrigado, Jorge. Apenas lembrando ainda o Corinthians, né, como uma segunda após a outra, teremos a continuidade. Então, vou falar. Teremos a continuidade dos nossos trabalhos na parte da tarde, com o mini curso Trabalho e Educação, com o professor Dr. Celso João Ferretti, o mini curso 2, Métodos e Técnicas de Pesquisa na área de Trabalho, com a professora doutora Cláudia Mazei Nogueira, e o mini curso 3, Trabalho e Movimentos Sociais no Brasil, com o professor Edilson Gracioli, da UFO. Teremos também, às 14 horas, uma sessão de depoimentos. O Renan falou que era às 14 horas. 17? 17 horas, informação errada. Mas 17 horas teremos uma sessão de depoimentos do Observatório de Precarização do Trabalho, com a presença de um representante da Comissão de Fábrica da Mercedes-Benz e também de um médico de relações de trabalho, é isso? Dos sindicatos dos metalúrgicos, tá certo? E à noite teremos a mesa, tema, a situação do trabalho no Brasil, com a presença do professor Ricardo Antunes, da Unicamp, professor Irã Jacome Rodrigues, da USP, e do professor José Dari Krain, da Unicamp CESIT, tá? Agradeço a presença de todos, a paciência de todos, né? E me desculpem se eu sou muito rigoroso no controle do tempo, que é para facilitar o trabalho. Obrigado.
Apresentados aqui. Mais de 100 milhões de crianças, das quais menos de 80 milhões, menos de 60 milhões são meninas, não têm acesso ao ensino primário. Pelo menos 60 milhões são meninas, não têm acesso ao ensino primário. Mais de 960 milhões de adultos, 2/3 dos quais são mulheres, são analfabetos. E o analfabetismo funcional é um problema significativo em todos os países industrializados ou em desenvolvimento. Mais de 1/3 dos adultos no mundo não tem acesso a conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber. É exatamente o modo concreto através do qual se apresenta toda a reforma intelectual e moral. O Gramsci aqui avança na direção de pensar a relação entre estrutura e superestrutura, superando uma dicotomia presente em outras abordagens, inclusive no campo marxista,
e mostrando como essa unidade entre estrutura e superestrutura forma o que ele chama de bloco histórico. Testando.
Bom, o convite do Renan veio justamente no sentido da gente estar dando esse depoimento, e eu vou direto no assunto sobre a reestruturação produtiva e como ela se deu e as contradições nela embutidas. Na Mercedes, a reestruturação produtiva, ela não, diferentemente de outros lugares, ela foi negociada com o Sindicato dos Metalúrgicos ABC, e a diretoria da Mercedes-Benz achou necessário e fundamental, já que não era possível brecar o processo de reestruturação produtiva e nem o avanço tecnológico, é necessário a gente estar fazendo uma intervenção para manter o posto de trabalho dos trabalhadores e não deixar o capital cooptá-los da forma que você vê por aí. A reestruturação produtiva na Mercedes, ela começou por... eu vou falar agora o depoimento, eu estava no prédio 21, e tem dois aspectos da reestruturação produtiva que é legal a gente levantar, até mesmo para ser mais sucinto, que tem dois prédios na Mercedes que dá para a gente usar como exemplo de uma reestruturação produtiva dada de uma forma e outra de outra. O prédio do eixo, da fabricação do eixo, que é o prédio 21, no qual eu também trabalhei, a reestruturação produtiva ela teve uma face um pouco diferenciada. Por quê? Porque, óbvio, né, como Marx dizia, nunca a nova tecnologia vai substituir completamente a velha, elas andam juntas, né? E isso você pode ver bastante no prédio 21, esse que eu estou mencionando para vocês, a fabricação de eixo, porque você vê algumas máquinas em comando numérico, computadorizado, mas você tem ainda muitas muitas máquinas com, vamos dizer assim, com um nível tecnológico um pouco mais obsoleto, aquelas máquinas de antigamente mesmo, que o pessoal era bem braçal, né? Lá foi feito o sistema de célula de manufatura, onde o trabalhador, dada a célula de manufatura, em vários lugares, se diminui muito o posto de trabalho, nós conseguimos, a partir da luta dos trabalhadores, não reduzir tanta mão de obra. Claro que reduziu essa mão de obra naquela célula de manufatura, mas essa mão de obra foi realocada para outros lugares da fábrica. Ela não foi demitida, o pessoal não foi demitido. Até mesmo porque tem alguns trabalhos que são feitos que realmente a gente precisa de um teor tecnológico que não é mais um trabalho, é uma penúria para quem trabalha, né? Setor de pintura, enfim, tem vários setores que é realmente muito penoso para o ser humano estar trabalhando ali na questão da doença profissional. E aí a gente conseguiu avançar nesse sentido de não deixar a mão de obra sair da empresa. Nesse prédio também, uma coisa tocante, até o Renan ficou bastante impressionado com isso quando nós andamos lá, é a mão de obra feminina. Hoje, grande parte do prédio é mão de obra feminina, o pessoal, as jovens também, a faixa etária de 20 anos, né, que já vêm formadas do Senai, também estão indo para a produção para trabalhar nas máquinas. Então, até mesmo pela questão de adequar a máquina ao trabalhador e não o trabalhador à máquina, nós conseguimos vários avanços também por conta da inserção da mão de obra feminina no chão da fábrica. Outro tocante da reestruturação produtiva, outro exemplo que a gente pode estar colocando, também é do prédio 45, onde se fabricam os motores, que é a área que eu represento hoje dentro da Mercedes. Nessa área, você vê um grande nível tecnológico empregado para a produção e uma mão de obra mais jovem, diferente também do prédio 21, que você, por conta desse maquinário também um pouco mais antigo, os trabalhadores também têm uma faixa etária mais elevada. É o pessoal que participou das lutas de 78, é o pessoal que vivenciou realmente a luta de classe aí, da sua forma, no seu teor, que foi o 78, seu boom, né? 78, 79. No prédio 45, como eu havia dito, a mão de obra é mais jovem e o nível tecnológico é maior. Só que não por isso o trabalho fica mais fácil, na verdade, porque você tem uma gama infinita de outros problemas que são trazidos também por conta da implementação da tecnologia no local de trabalho. O principal deles, na nossa opinião, é
o esfacelamento da solidariedade, porque quando você coloca os sistemas de gestão da empresa, Just-in-Time, Kaizen, Kanban, a empresa sempre parte do pressuposto que cada ser humano é uma ilha e que as pessoas têm que competir entre si para poder avançar, né? E no prédio 45, isso ficou, vamos dizer assim, um pouco mais nítido, justamente porque você tem uma mão de obra formada em universidades, onde você reproduz a lógica do capital, na grande maioria delas, você reproduz a lógica do capital, da competitividade, efetivamente falando, e é um público, vamos dizer assim, um pouco mais, que precisa de um trabalho diferenciado, para você estar cooptando, para estar elevando o nível de consciência dos companheiros. Outra coisa que foi importante no processo de reestruturação produtiva foi a criação do trabalho em grupo. Mas não o trabalho em grupo naqueles moldes da escola norte-americana, né? Ou toyotista, que o pessoal, cada grupo compete entre si, quem escolhe a liderança é o chefe, né, do setor que coloca o líder, o porta-voz do trabalho em grupo, quem ele quer. Nós pegamos algo parecido, obviamente que não, porque as condições materiais históricas são diferentes, mas nós pegamos algo no sentido da escola escocesa, do trabalho semi-autônomo dos companheiros, né? São escolhem o porta-voz, são eles que decidem a forma de trabalho. E dentro desse acordo também interessante é que tem várias regras muito importantes. Por exemplo, se o grupo de trabalho tem 7 pessoas, vamos supor, e uma falta, aí aquela mão de obra, dependendo da articulação do grupo, pode ser absorvida na tarefa dos outros. Se tiver 2 faltando, o pessoal já não faz. O pessoal não faz aquela tarefa. Quer dizer, é um trabalho em grupo, mas não na lógica do capital, aquela lógica propriamente dita, que se o grupo de trabalho são 7 pessoas, faltam 4, os 3 tomam conta da produção. Não nesse sentido. O pessoal tem essa autonomia para estar modificando o sistema de trabalho deles. Outra coisa interessante nesse acordo, que o pessoal também que é eleito, e isso no começo tem um grande problema na implementação, é que muitas pessoas pensam que o porta-voz é chefe, né? E ele não é o chefe, ele é apenas o porta-voz que vai levar os encaminhamentos para a mestria, que a partir da implementação do trabalho em grupo, você tira o cargo de lideranças, e cabe somente ao chefe a parte disciplinar. O que é a parte disciplinar? É aquela coisa, se o trabalhador não está, ele faltou a semana inteira, aí cabe o chefe chegar e falar alguma coisa para o companheiro, mas não o grupo que está vigiando o próprio companheiro, né? Nesse sentido, a gente tomou esse cuidado também de estar negociando isso. Outras coisas que são interessantes é que o próprio grupo que determina folga, férias, para os membros do grupo, não é a chefia que impõe isso, a chefia só acata o que o grupo pede. Vamos supor, nós somos um grupo de trabalho, aí o pessoal, eu vou folgar na segunda-feira, eu entro em acordo com o grupo e aí a gente folga na segunda, eu garanto minha folga na segunda-feira. E não tem esse de eu não posso folgar porque o outro grupo está faltando gente ou qualquer coisa nesse sentido. A gente garante a autonomia dos trabalhadores para estar se organizando. Dentro dessa lógica do trabalho em grupo, e aí da implementação também de novas tecnologias e essa mão de obra jovem, o sindicato, desde 97, criou o grupo de juventude do sindicato, de Juventude Metalúrgica da ABC. Qual que é o intuito desse grupo? É justamente formular bandeiras específicas da juventude, não só em campanhas salariais, mas também para ser levado para fora da fábrica. É importante a criação desse grupo, porque é esse grupo, que a partir do sindicato ele é formado, que ele vai dentro das empresas também discutir de uma forma jovem, com uma linguagem jovem, para o público jovem. Porque fica muito difícil, e aí depois eu vou dar um depoimento pessoal aqui,
de você entender muitas vezes o jovem, quando o companheiro vai lá e fala porque a conjuntura, sobe no caminhão de som, qualquer coisa, e às vezes o jovem não tem nem a compreensão do que o dirigente está falando, né? Nesse sentido, o trabalho que foi feito dentro do sindicato na criação desse grupo foi crucial. A empresa, não é porque tem esse acordo que é tudo maravilha, né? Óbvio, é correlação de forças e a gente está em disputa constante no dia a dia da fábrica. Nós criamos, a partir dessa clareza, um curso dentro do próprio Senai, para quando o trabalhador jovem entra, ele também tem uma formação sindical a partir do Senai já, que é onde geralmente o capital já faz a cooptação, que você fica 3 anos lá trabalhando e o pessoal já fala. E aí no meu caso eu vou até dar uma palhinha aqui, que quando eu estava no Senai, que eu fiz o Senai, a mestria mesmo falava, não vai ficar atrás desse negócio de sindicato não, isso é furada, vocês aqui são tudo expert, vocês têm estudo, vocês têm formação, vocês vão sair do Senai e vão ser chefe na produção. Né? E aí quando o jovem se forma, ele vai para o chão da fábrica, ele vê que é outra realidade, né? Que aquele discurso que colocaram na cabeça dele anos e anos a fio não serve de nada. Então, a partir desse grupo criado para também trabalhar dentro das fábricas, a gente tem obtido grandes resultados. Hoje, na Mercedes, inclusive, a própria direção, ela é bastante jovem em relação a outros sindicatos, né? O meu coordenador lá, o coordenador Aroaldo, que não pôde estar vindo aqui hoje, por conta de uma atividade que ele está no grupo internacional, ele representa também a gente no grupo internacional da Mercedes, ele tem 29 anos, né? E onde se imaginou uma montadora, que hoje pode-se dizer que é até a maior, né, do ABC, a maior do ABC em termos de número de trabalhadores, enfim, tecnologia, que alguém tão jovem poderia coordenar a comissão de fábrica, né? Mas é justamente esse trabalho diferenciado de trazer a juventude para o campo sindical que eu acho que é crucial para o movimento. Até mesmo porque você desconstrói aquela ideologia da competitividade e você traz a solidariedade mais para o campo da realidade do jovem, com uma linguagem jovem, informativo jovem, de uma forma jovem para você tocar realmente o pessoal do chão da fábrica. Outra coisa interessante também na nossa reestruturação produtiva é que alguns setores, os essenciais, refeitório, ambulatório médico, sofreram um processo de terceirização. Nesse processo de terceirização, a comissão de fábrica, até mesmo contrariando a lei, porque quem faz a lei é a luta, né? Nós agregamos os terceiros, os trabalhadores prestadores de serviço terceiro na fábrica, somos nós que representamos eles, independente da categoria, se é limpeza, se é desenhista, somos nós que representamos ele, não legalmente, mas politicamente somos nós que os representamos. E tanto na adequação de mão de obra, quanto na busca de novos direitos, PLR, enfim, tudo isso somos nós que fazemos fora da lei, né? Uma coisa interessante, que inclusive agora eu falei do Aroaldo, que ele está nesse grupo internacional, é um intercâmbio que nós mantemos com a Alemanha, que é a matriz, né? Com o IG Metal, sindicatos metalúrgicos de lá, há mais de 20 anos. E esse intercâmbio, ele é importantíssimo, né? Porque você tem que globalizar a luta também. E em alguns momentos de ataque da empresa sobre a organização do local de trabalho, nós tivemos um apoio fundamental da Alemanha, que lá eles pararam também, né, as fábricas de lá, em solidariedade a nós, o que também nós fizemos em alguns momentos na reestruturação produtiva da Alemanha e o ataque que a social-democracia agora impôs mais fortemente na Alemanha, na retirada de direitos dos trabalhadores. Nós também estamos sempre ligados aí para ver o que vai acontecer e solidarizamos com a luta dos companheiros. Nesse intercâmbio, tanto tem um intercâmbio da diretoria plena, como também tem um intercâmbio da juventude metalúrgica com a juventude metalúrgica da Alemanha. E ela tem rendido muitos frutos.
Um deles é justamente esse curso de formação que nós estamos implementando dentro das fábricas para a juventude, que é mais ou menos o que eles fizeram na Alemanha, para tentar barrar efetivamente a cooptação da empresa na mente dos trabalhadores. E essas trocas de experiência são muito importantes, né? Porque às vezes você se fecha no seu local e pensa que você está resistindo ali, só que o capital ele está unido, né? E se a gente não se unir, o resultado a gente já conhece muito bem. Voltando ao prédio 45, ao qual eu estava falando para vocês, que é a área de motor, o motor ele é um produto que ele agrega bastante valor no caminhão, né? É o coração do caminhão. Então, nessas áreas onde tem alto teor tecnológico, você começa a ver que o tratamento da chefia com os trabalhadores, ele já é uma forma mais amena, ele já tenta ganhar consciência. Você é colaborador, você é meu camisa 10, se você não fizer, ninguém faz, aquela coisa toda, né? Lógico, e aí dentro desses espaços que nós temos conquistados também, não só no Senai, mas também quando o trabalhador ele entra na empresa que vai fazer a integração, nós também temos o espaço para estar falando com o trabalhador. E nos cursos de requalificação profissional que a empresa dá constantemente, ela dá de segunda a quinta, a terça-feira é inteiramente nossa, para a gente colocar a nossa visão do que está acontecendo no mundo do trabalho e da correlação de força. Nesse prédio 45, hoje eu estou representando ele, tem várias situações interessantes, que você vê que o chefe já vem com esse papinho manso, né, não, você é meu camisa 10 e tal, e você vê vários jovens já hoje, até mesmo por eles terem saído do Senai e terem visto que o chão da fábrica não é nada daquilo que eles pensavam, que eles não vão ser chefe, e não tem lugar para colocar tanto engenheiro na Mercedes, todo mundo faz engenharia, né? Eles já começam a se frustrar e vir para o lado do sindicato também. Hoje nós contamos com a juventude metalúrgica dentro da Mercedes com 30 jovens, né, frequentemente ali, fora os que vai ali e depois ele não volta, ou volta daqui 2 semanas. Agora, assiduamente, a gente tem 30 jovens ali que estão pegando todo esse histórico de luta, né? Porque o jovem que hoje entra na fábrica, ele não viveu 78, muitos nem nascidos nessa época eram, né? E então fica aquela coisa, o cara já nasceu na produção flexível, é a internet, as relações pessoais muito esfaceladas, a competitividade na ordem do dia, então ele não tem esse resgate histórico do que foram as lutas, da correlação de força, da força que os trabalhadores têm para estar transformando esse potencial revolucionário, eles não têm esse entendimento ainda. Então cabe a nós, jovens, sindicalistas, passar e agregar valor para esses companheiros na questão do saber. E o saber é tudo para você poder atuar, né? Primeiro você tem que ter o conhecimento total, ou pelo menos conhecer, para você poder fazer alguma coisa, né? E eles, muitas vezes você vê que o jovem não faz, justamente porque a escola já traz, desde bem cedo ele, nessa ótica de competitividade, e quando ele vai para o chão da fábrica, muitas vezes a forma de se chegar ao jovem é uma forma um pouco equivocada, que às vezes acaba até afastando os companheiros, né? Porque o jovem que entra hoje na fábrica, ele quer ter o seu carrinho, o dinheiro da balada e gastar dinheiro e tal, né? E aí você vai, traz o cara e fala, pô, mas a mais-valia, tal. Não dá para você fazer esse convite para a luta dessa forma, né? Você tem que buscar alternativas. Tanto que nós fizemos vários campeonatos de futebol no sindicato, ultimamente fizemos um campeonato de games, nos quais os intervalos a gente faz várias maratonazinhas, assim, justamente para trazer esse resgate histórico. Quem foi Santo Dias, quem estava junto com o Lula ali, quem foi Djalma Bom ou Lula, enfim, qualquer outra liderança, a gente vai fazendo
essa gincanazinha, justamente para não ser chato para o jovem que está entrando, que muitas vezes eles, não, política é chata. Você tem que fazer uma forma de chegar nele que seja uma forma legal, sem perder o conteúdo, né, que é o importante. Uma coisa importantíssima nesse sentido é a política de quadros, porque é necessário que um sindicato que queira estar efetivamente se contrapondo ao capital em várias, que não queira se contrapor só em uma geração, que a luta seja constante com o capital, você tem que investir em quadros. Não adianta o sindicato com uma pessoa que é sindicalista há 40 anos, entrar fora da fábrica, né? Porque geralmente muitos sindicatos não conseguem entrar dentro da fábrica, e ficar gritando no caminhão de som não surte efeito, né? Então é legal essa reestruturação, no sentido de renovação, do material humano dentro do sindicato também, né? Que é necessário, a gente sempre está renovando, porque como é processo, cada fase do processo ele precisa de uma ação diferenciada. E se você mantém aquela mesma fonte, aquela mesma forma de luta e você não se atualiza, você fica obsoleto e o resultado não vem da forma correta, muito menos você consegue trazer a consciência da classe trabalhadora, né? Nesse sentido, a gente falou dos terceiros também. Os terceiros, os terceirizados, esses trabalhadores que nós também representamos ele no local do trabalho, no chão da fábrica, eles também têm acesso aos nossos cursos, independente da categoria do companheiro, ou inclusive o TEL, em cursos do TEL também tem um monte de gente da VAP, que são empresas de alimentícia, outras que são de asseio e limpeza, que também fazem esses cursos, né, conosco, justamente para estar levando a consciência desses trabalhadores. Deixa eu ver o que mais que eu posso dar de depoimento. Depoimento, assim, pessoal, eu entrei na Mercedes em 92, já tinha feito o colégio técnico de processamento de dados e já vinha nesse sentido, com aquela formação do capital mesmo, né? O mestre do Senai falava, não, vocês vão sair daqui, vocês vão ser técnico, no mínimo supervisor no chão da fábrica, né? E quando você vai para a área, você vê que não é nada disso. E a minha frustração, ela foi muito grande nesse sentido. Os meus pais sempre foram de movimentos sociais, o MSTU, só que eu nunca me liguei muito nesse lance de política até então, né? Então eu falava, não, política é um negócio meio chato, eu posso falar que o jovem fala isso porque eu pensava assim também, né? E a partir disso eu fui colocado no chão da fábrica e vi que não tem só peão burro, como o chefe, o mestre do Senai falava pra gente, que todo peão braçal ele é burro, ele é somente um número. E a gente vê que não é isso, são pessoas efetivamente que têm suas vontades, têm seus anseios e sabem como fazer o produto da empresa ficar bom sem ter tanta pressão no trabalho como constantemente se coloca. E aí, eu estava na área de manutenção nessa época, estagiando, né, porque é básico nas empresas, eles usam também o trabalhador do Senai para suprir mão de obra de pessoas que eles estariam pagando mais por isso, dos técnicos, aí depois vai só trocando que nem o pessoal na entre-safra da cana, você tira o trabalhador, coloca outro e assim vai indo, né? Eles vão fazendo essa modificação com esse pessoal. E aí eu estava na área de manutenção, foi em 95, o primeiro acordo de PLR do Brasil, né? Partiu da Mercedes. E aí eu tô lá, indo depois pro curso, e aí tinha a hora da janta, né, da ceia. E aí eu tô aqui comendo, aí sentou um rapaz careca, cheio de brinco também. Aí ele começou a trocar ideia comigo e falou, não, e aí, como que tá? Eu falei, meu, esse negócio PLR, sindicato aí é uma roubalheira, meu, sindicato não vê nada pra gente não, o sindicato é um grupinho que faz acordo com a empresa e eles são parceiros, né? Eles são parceiros, não acredito que exista alguém que vai brigar pela gente. Se eu não brigar pelo meu, quem vai brigar, né? Aquela visão.
E aí esse rapaz falou, como que foi? Mas por que você pensa isso? Não se vê falar de jovem, não se vê nenhuma política pública de juventude dentro do sindicato ou na campanha salarial, ou alguma atuação de cunho jovem mesmo no chão da fábrica. Ele falou, legal você está falando isso, que o sindicato está pensando, inclusive, em formar um grupo de jovens. Você não queria participar? Eu falei, não, se eu for lá, é capaz dos caras até me matar, né? Porque é uma máfia esse negócio, né? Eu não tô meio fora disso, obrigado. Calor. Atenção. É adrenalina mil. Já tem um médico aqui. Ainda bem. E eu falei, é uma máfia esse negócio e não rola isso daí não, né? E comissão de fábrica é só para roubar dinheiro do imposto sindical e boa, né? Aí ele falou, você acha isso mesmo? Eu falei, acho. Vamos lá no sindicato? Eu falei, não vou. Aí ele falou, prazer Moisés da comissão de fábrica, né? Aí eu falei, putz, mó brecha. Mas beleza, até aí tranquilo, a gente não se viu durante um ano, e eu saí da manutenção justamente porque eles usavam o pessoal do Senai, e eu fui para a área de montagem de caminhões, a produção final, a linha final. E lá na produção final, eu vindo lá, manutenção, estudo, todo, né, ali, me colocaram para catar banco no porão, né, e eu subia com os bancos dos caminhões nas costas. Né? E aí você imagina uma produção de 60 caminhões, né? Quantos bancos não vão? Fora exportação e outras peças que eles também fazem. E eu subi com isso no lombo direto, né? E eu falei, poxa, mas tá errado isso, tá errado, não tem que andar com esse negócio nas costas o dia inteiro e subir, porque você sobe 2 lances de escada, né? Para você chegar até a montagem final. E eu falei, não, mas tem alguma coisa errada disso, não está correto, porque eu vim do Senai, né, estava na manutenção, por que eu estou carregando o banco agora, né? Aí foi passando o tempo, foi crescendo a insatisfação, e um dia eu vi uma pessoa passando assim, eu olhei assim, ele olhou para mim e falou, você não é o rapaz do refeitório? Falei, eu mesmo. Aí eu lembrei que era o Moisés da comissão de fábrica. Aí eu falei para ele, pô Moisés, assim, o trabalho aqui está errado, tal. Ele foi, fez uma ação imediata, já, e me convidou para ir para o sindicato. Foi aí que eu comecei a ir para a Juventude Metalúrgica, vi que não era uma máfia, que os caras não têm parceria com a empresa, é correlação de força, efetivamente, mas de uma forma que eu quero crer que seja bem inteligente, bem estratégica. E aí fui um dos membros quase que fundadores da Juventude Metalúrgica, em 97. Hoje nós crescemos bastante em termos de organização de juventude, porque nós temos uma pauta, a gente tem os nossos pontos de pauta na campanha salarial, como subvenção ao estudo, porque é cobrado da gente muita qualificação, mas quem paga a minha qualificação? Se a empresa que vai usar isso, ela tem que ter parte no custeio dessa qualificação. E aí a gente começou a levar várias bandeiras, né, sobre o trabalho militar, só que essa a gente ainda não conseguiu avançar muito, né, sobre a obrigatoriedade do trabalho militar, do serviço militar. Enfim, várias outras bandeiras que a Juventude Metalúrgica ela traz. E o que nós temos visto hoje é que várias fábricas, por exemplo, a Vox hoje não é de praxe, mas pelo menos colocamos um jovem metalúrgico lá, o Wellington, né? Lá eles têm um, mas já é um avanço no sentido de estar trazendo a juventude para estar dialogando com a própria juventude de uma forma jovem. Hoje na Mercedes nós temos uma renovação nessa última direção de 1/3 da diretoria, foi toda reformulada, e dentre esse 1/3, 80% são pessoas abaixo de 35 anos, a grande maioria de 30 anos para baixo, né? Tanto que o meu coordenador tem 29. E nós vemos isso com bons olhos, porque é um material que dá para enfrentar o capital muito mais tempo do que os companheiros que estão aí a velha guarda, vamos dizer assim, os companheiros da velha guarda, né? Creio que isso também, aí dentro do sindicato, eu comecei a fazer os cursos do sindicato, nós temos uma formação no sindical, no ABC, que ela é bastante forte, no sentido de trazer mesmo toda a bagagem socioeconômica, cultural, para o trabalhador que está fazendo esses cursos de formação também, e é aberto para qualquer trabalhador que queira fazer, isso que é interessante também, não tem aquelas peneiras, né? E é aberto para todos que queiram fazer. E a partir desses cursos do sindicato,
que eu comecei a despertar uma vontade e hoje sou formando na área de ciências sociais. E se não fosse o sindicato, se não fosse essa formação, com certeza eu não estaria fazendo ciências sociais. E foi mó legal porque até o segundo ano da universidade, tudo o que era discutido, pelo menos 90% das coisas, eu já tinha ouvido falar no sindicato, já tinha tido o primeiro contato no sindicato. Então isso demonstra a riqueza da formação do sindicato do ABC, né? Do Departamento de Formação dos Sindicatos Metalúrgicos do ABC, que conta com o pessoal do Integrar, enfim, várias pessoas que já fizeram curso de formação Brasil afora aí, pegaram várias experiências, dentre eles está o Theo aqui também, que é um formador nosso também, que dá os cursos para a gente. E tem sido muito interessante essa convivência da juventude com o sindicato para contrapor o capital no ABC. Acho que do mais é isso, aí depois tem as perguntas, né? Aí vocês fazem a pergunta.